Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Cavalieri, eu sou presidente da BRH São Paulo e superintendente de gestão de pessoas do AC Camargo Cancer Center. Estou muito feliz por estar essa manhã com vocês e poder apresentar o terceiro webinar do dia. Ele faz parte de uma série que foi desenvolvida pela BRH para comemorar a Semana do RH. Lembrando que amanhã é o dia que a gente realmente comemora o Dia do Profissional de Recursos Humanos. Essa é a terceira webinar, como eu comentei. Nós já tivemos duas excepcionais essa manhã. Falamos com a Heloísa Schurman e Eduardo Carmelo sobre resiliência e, na sequência, falamos sobre superação com o André Schwartz e com o Robson Caetano. Foram imperdíveis, está gravado. Depois, se vocês tiverem oportunidade, para quem não pôde acompanhar, eu recomendo. Foram papos excelentes. Eu tenho certeza que esse papo que a gente terá daqui a pouquinho seguirá na mesma vibração, que foi muito bacana. Então, em nome da BRH, eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse encontro, que tem o tema O Papel do RH na Estratégia. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, que são o AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Laureate, McDonald's, ProPay, Santander e a Universe. E quero também agradecer um agradecimento à FINOC, o Ultra Advogados, Associados e da Scaffold, que são nossos patrocinadores das regionais. Eu queria convidar todos vocês para conhecer um pouco mais sobre essa semana, as atividades e webinars que nós temos para toda a comunidade de RH. E você pode acessar as nossas páginas da BRH São Paulo, que é abrhsp.org.br. Acesse, porque lá tem todo o conteúdo e as webinars que a gente ainda tem para realizar. E, por fim, eu gostaria de lembrar a todos vocês que as perguntas podem ser endereçadas pelo chat. Eu vou fazer a facilitação desse bate-papo com os nossos dois convidados e encaminho as perguntas para eles. Muito bem, queria então dar as boas-vindas a Andréia e ao Ivan. Eu vou fazer uma rápida apresentação da Andréia, do Ivan, e a gente inicia esse bate-papo. Andréia, você é nossa convidada, Andréia Salgueiro Cruz Lima, atualmente CEO e presidente da Whirlpool Corporation. Andréia é economista e altamente considerada como uma especialista em marketing e gestão de negócios. Segundo a Forbes, a Andréia foi classificada 2 vezes como uma das mulheres mais empoderadas do mercado de FMCG, que é Fast Moving Consumer Goods, no Brasil, em 2016 e 2017. Em 16 e 19, ela foi eleita como uma das 10 mais influentes profissionais de marketing do mercado brasileiro, entre os executivos das 500 empresas mais proeminentes. Andréia é membro do Conselho Executivo da SPM, do MM360, Mulheres Movimento de Empoderamento, e participou do Conselho Consultivo do Facebook Brasil. Tornou-se bolsista da IWF, Fórum Internacional de Mulheres nos Estados Unidos, através de um programa de liderança internacional para líderes femininas emergentes da Harvard Business School, Estados Unidos, e em INSEAD, na França, onde teve a oportunidade única de discutir temas relacionados ao papel de mulheres como líderes e estabelecer grande networking global. A Andréia também faz parte da Aliança de Empoderamento de Mulheres, em parceria com as mulheres das Nações Unidas, para promover discussões sobre igualdade de gênero e garantir o progresso de mulheres e meninas na sociedade. Parabéns pelo currículo, Andréia, pelo tempo dedicado a esse tema tão importante. É um tema muito querido. Pois é, obrigado por a contribuição espetacular que você dá à sociedade, né, com esse seu tempo e sua competência. E queria também aproveitar para apresentar agora também o Ivan Murias, que é o CEO da Tokstok. Seja bem-vindo, Ivan. O Ivan é formado em Administração de Empresas pela FEA USP, com passagens pelo Citibank e Deutsche Bank, quando então migrou aí, definitivamente para a carreira do varejo, né, Ivan? E na CIA ocupou diversas funções, combinando com sua participação na startup da CIA China, como diretor de vendas e operações. Após retornar ao Brasil, teve passagens pelos grupos da Walmart, BR Malls e Guatemi Shopping Centers. Atuou como diretor-geral do varejo no Grupo Boticário, onde respondeu pela operação de lojas próprias de O Boticário, The Beauty Box e Quem Disse Berenice, bem como pelo canal próprio de venda direta de O Boticário. Em 2017, o Ivan ingressou na Tokstok como responsável pela área de planejamento estratégico e pela condução dos principais verticais de negócio no processo de transformação organizacional. Em 2018, assumiu a posição de CEO na mesma companhia, na Tokstok, a convite de Carlyle Group, do fundo Carlyle Group.
Eu queria passar, então, a palavra para a Andréia, para que você comente, então, como é que você vê, Andréia, esse papel do RH na estratégia. Na sequência, o Ivan também faz as considerações dele e a gente inicia esse bate-papo. Mais uma vez, Ivan e Andréia, muito obrigado pela presença. Andréia, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Guilherme. Queria mais uma vez agradecer o convite. É uma honra estar aqui com todos vocês. Queria aproveitar, parabenizar a todos os profissionais de RH que estão conectados. Eu sei que o dia é amanhã, mas eu não vou estar com vocês amanhã, então queria já dar meus parabéns. Vocês são extremamente importantes para todas as organizações. Respondendo agora a tua pergunta, eu queria começar dizendo que qualquer empresa, o desenho organizacional, que no caso da Wilco a gente fala de Organization Destination, e todo o desenvolvimento de talentos está 100% amarrado à estratégia de organização, não são coisas separadas, né? E tantas pessoas, sejam elas líderes ou liderados, têm que compartilhar essa ambição e esse propósito de por que a companhia está fazendo isso. E não preciso nem dizer que o RH tem um papel fundamental na orquestração de todo esse movimento. Eu tenho a sorte de ter do meu lado a Andréa Clemente, que eu tenho certeza que está conectada, me ouvindo. Ela é meu braço direito e braço esquerdo para conseguir fazer essa transformação na organização. Eu tenho 9 meses na cadeira e desde o momento zero a Andréa foi minha parceira e está sempre do meu lado para poder fazer essa jornada acontecer. Eu decidi trazer um caso real, que é o que a gente está fazendo juntas aqui, para tangibilizar exatamente em que dimensões o RH consegue ajudar e aportar na estratégia geral da companhia. A gente começou esse processo no final do ano passado. Obviamente, toda a situação de Covid acelera muitas das decisões que nós estávamos desenhando e tomando lá atrás, mas sempre buscando fazer o que eu defino como future ready, a organização, deixar ela pronta para competir, agora mais do que nunca dentro desse new normal e new global. Como é que a gente vai fazer a companhia se tornar mais ágil, mais front-faced, mais consumer-faced, mais digital. Então, esse processo já estava acontecendo lá atrás e a gente está só acelerando. Para estruturar todo o processo de RH e todo o processo de transformação da organização, a gente definiu 4 building blocks, 4 pilares fundamentais, onde vocês vão poder ver como o RH tem nos ajudado em cada uma dessas bases fundamentais da estratégia como um todo. A gente define esses 4 pilares como capabilities, capacity, culture and case for change. Dentro de capacity, eu vou começar, e a gente está fazendo, as we speak, a gente está fazendo toda essa análise agora, a gente está revendo todos os processos e tarefas por área para poder simplificar a maneira como a gente trabalha, estandarizar muitos dos processos, digitalizar muita coisa que ainda é manual ou em planilhas Excel, para poder repurpose todos os trabalhos da organização e reorganizar a companhia de uma outra forma. Então, não só trazer a parte de agility, de trazer velocidade para o processo, mas de redesenhar esse processo de uma outra maneira, trazendo um pensamento mais ágil e trazendo uma forma de trabalhar mais simples. Eu acho que não tem mais espaço para estrutura muito hierárquica e processos muito complexos. A gente tem que trazer velocidade para a operação. Então, voltando ao ponto, escalar modelo ágil não significa que a companhia vai trabalhar em squads, a companhia inteira. A gente tem uma parte muito forte dentro da organização, que é a nossa parte de online, de D2C, de e-commerce, que já trabalha na estrutura de squad com mentalidade ágil. E a gente tem uma outra parte da organização que ainda eu defino como analógica. A gente vai ter que trazer esse pensamento ágil, essa mentalidade e a forma de operar de uma maneira mais simples, mais dinâmica. O RH tem sido fundamental para nos ajudar a estruturar essa forma. Imagina que eu venho de uma indústria de home appliance, é uma indústria pesada de investimento de capital, é uma estrutura mais rígida. Trazer uma mentalidade ágil dentro de uma estrutura muito tradicional não é convencional, não é trivial. E a área de RH tem nos ajudado a redesenhar esses processos e trabalhar num ponto que eu vou tocar mais para frente, que tem a ver com a liderança. Depois, terceiro ponto, ainda dentro do tema de capacidade da operação, nós estamos falando de be resourceful.
E por be resourceful, eu quero dizer, quando você vai muito para o mundo de transformação digital, de trazer agility, ele é resource, ele requer muitos recursos, né? Então, quando você fala de data-driven marketing, precision marketing, ou mesmo dentro do trabalho de e-commerce online, você tem outras estruturas, você tem outras pessoas, você tem outros capabilities, e isso requer muita gente. Então, toda a área de RH está nos ajudando a trabalhar muito mais com Fluid Talent, trazer Open Talent Economy, fazer as parcerias com ecossistemas de startups e incubadoras, para que a gente não tenha que absorver todo o headcount, todos os FTEs dentro de casa e ainda assim conseguir os capabilities para operar dentro dessa nova realidade, onde a questão do digital e do online tomou um corpo ainda maior do que já tinha antes do Covid. Então, essa é a regra do jogo, é uma questão de competitividade hoje. A gente tinha uma parte do negócio grande já dentro desse mundo online de e-commerce e a gente está trazendo essa mentalidade e esse processo para o resto da organização. Então, isso é grande e essa é uma transformação muito significativa e RH nos ajuda muito nesse processo. Então, isso fecha o bloco de capacity em linhas gerais. Quando você vai para capability, e aqui é um tema que eu tenho e acredito muito nisso, que é fomentar learning agility. A gente precisa fazer um upskill na organização, eu preciso ter a companhia digital bilingual, eu preciso que a companhia seja bilíngue no mundo digital, eu não posso que só a parte de squads ou de e-commerce ou de digital saiba do que a gente está falando. Quando a gente fala de mentalidade digital, a companhia inteira precisa entender e ser fluente nessa nova realidade. Isso é o novo normal. Então, a gente precisa fomentar esse learning agility e começa pela alta liderança. Eu sempre falo e eu acredito muito que hoje o líder precisa estar o tempo todo se atualizando, confrontando o seu fixed mindset, trazendo um pensamento fora da caixa, aprendendo, reaprendendo e desaprendendo alguns paradigmas antigos para poder lidar com a disrupção que nós estamos vivendo, que não é uma disrupção linear. Então, o nosso pensamento costuma ser um pensamento linear e nós estamos hoje vivendo uma situação que não é linear. Então, começa essa transformação pela alta liderança e a gente precisa garantir o upskill da organização como um todo. Outro ponto muito importante é com relação à atração e retenção de talentos, né? Existe uma guerra por talentos, esse é o recurso mais escasso, eu acho que todas as companhias estão enfrentando hoje. E esses talentos, esses novos talentos, principalmente quando falamos de millennials ou digital natives, eles têm outras expectativas em relação à carreira, à empresa. Eles estão buscando muito mais do que o salário, eles têm um propósito, eles querem saber qual é o propósito da companhia, eles querem muito mais saber do que satisfação do trabalho, é como eles vão desenvolver a carreira. Ao invés de ter um chefe dizendo o que tem que fazer, eles querem ter um coach para desenvolvê-los. E ao invés de uma avaliação de final do ano, eles querem ter esse constant conversation, essa conversa no dia a dia para desenvolvimento. E ao invés de ficar focando nos pontos fracos, eles querem trabalhar os pontos fortes. Isso tem uma implicação de mudança de gestão de talentos dentro da empresa e que reverbera na empresa inteira e não só junto aos talentos digitais. Então, a questão da remuneração, a questão de atração, de desenvolvimento, isso também tem uma implicação e hoje a gente está desenvolvendo um centro de excelência na área de digital para possibilitar carreiras mais internacionais dentro de um mundo que estava muito focado dentro da operação do Brasil. E toda a questão de data-driven marketing, que eu já falei, a gente está falando de evangelista de dados, cargos que nem existiam, skills que não estavam na organização e que a gente vai ter que desenvolver a toque de caixa. Nesse caso, é uma grande oportunidade, é um gap que a gente tem dentro da companhia. E, por fim, a gente passa para a cultura, porque eu não consigo fazer nada disso se eu não tiver a cultura acompanhando toda a transformação cultural acompanhando isso. Desenvolvimento da liderança é o ponto-chave aqui, não só sobre a parte de upskill, mas de leadership skill. Então, hoje o que se busca é uma liderança com propósito, e eu sempre falo do meu propósito como líder, que é de transformação, e esse propósito eu desenvolvi, eu consegui chegar nele tem mais de 10 anos, e venho vivendo o meu propósito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Liderança com propósito, liderança empática. Empatia é fundamental nos dias de hoje, principalmente diante da crise. Autenticidade e resiliência. Então, a gente está falando de um estilo de liderança muito mais com uma abordagem humana do que a abordagem top-down ou de controle. É um estilo de liderança que
que os millennials e os jovens, essa nova geração de talentos, valoriza muito. A gente tem claramente o exemplo da Jacinta Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, como um exemplo de política, onde ela é uma pessoa super simples, vulnerável, ela grava lives da casa dela, ela é uma pessoa sem aquela pompa e circunstância que, em geral, os políticos têm. E ela é uma pessoa que você consegue se aproximar muito. E hoje, essa geração nova busca lideranças, esse role model para dentro das empresas. E a gente precisa de líderes que tomam riscos, líderes que focam no seu desenvolvimento pessoal acima do seu desenvolvimento profissional. E tem outra dimensão que tem a ver com os soft skills, que hoje estão se transformando nos power skills, né? Tinha os hard skills hoje ficam outdated em 18 meses, com toda a transformação digital. Mas os soft skills, eles são fundamentais para navegar nesse novo mundo, nesse new normal, new global. Inteligência emocional, resiliência, criatividade, adaptabilidade e active learning. Esses são elementos que nós estamos trabalhando, André e eu, junto à organização, para realmente foster isso, para fomentar isso na companhia, porque é esse tipo de skill que vai ser fundamental para fazer o jogo acontecer, principalmente quando a economia rebound e agora mesmo, na gestão de crise, onde a gente está vendo novos talentos com esse tipo de perfil se destacando. E, obviamente, o redesenho da estrutura tem que olhar tudo isso. Então, aonde eu quero ir, e qual é a estrutura que eu preciso dentro da minha organização para eu poder competir como gente grande nesse novo cenário, para eu estar pronta como organização para poder ser a primeira a tirar o pedido na hora que a economia rebound. Então, toda essa transformação cultural que não é pequena, ela é a base de todos os outros elementos que eu coloquei. E, obviamente, eu não preciso nem dizer, até porque você me falou do meu próprio currículo, na questão de diversidade e inclusão, no sentido mais amplo, e eu estou falando não só de gênero, eu estou falando de raça, LGBT, leadership style, que é outra coisa, e disabilities, né, que são different abilities, pessoas que têm limitações ou que têm diferentes capacidades, e a companhia tem que abraçar e refletir a sociedade dentro da sua própria estrutura. E, por fim, o case for change, né? Qual é a narrativa que você cria para mobilizar a companhia para que todo mundo queira comprar essa ideia e ir atrás disso? Eu falei, a soma dos nossos planos tem que ser uma coisa inatingível, tem que ser uma coisa maior. As pessoas querem fazer parte de alguma coisa maior que elas. E é com isso que a gente vem trabalhando, e não sei nem dizer que RH, nas suas várias áreas e especialidades, fazem toda a diferença aqui. E eu aproveito para agradecer mais uma vez a Andréia, ao vivo e a cores. Obrigada, Andréia, você tem sido uma grande parceira nessa transformação. É isso, Guilherme, eu tentei dar um overall em cima de uma situação real, onde eu consigo mostrar nos vários ângulos qual o papel estratégico de RH nesse processo inteiro, de redesenho estratégico da companhia. André, super obrigado. Foi uma aula de administração, na verdade, né? Parabéns aí. E já chegaram alguns pedidos aqui, se o vídeo vai ficar disponível aqui. Acho que tem muita gente querendo ver de novo e ouvir e poder usar aí esses bons exemplos e ensinamentos. Obrigado mais uma vez, André. Muito obrigada. Ivan, mais uma vez, um bom dia. Obrigado por estar conosco e, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Janine, né? Todo o corpo aí de vocês pelo convite. Obrigado, Andréa Salgueiro, pela oportunidade também da gente estar sentado nessa mesa virtual aqui, debatendo ideia, né, somando pontos de vista. Queria também, como a Andréa colocou, parabenizar todos os profissionais de RH nessa semana, antecipadamente hoje pelo dia de amanhã. No meu caso, a Carol, né, a nossa Carol e todo o time, né, que a Carol carrega na Tokstok, na área de recursos humanos. Também uma colega de faculdade com quem eu tive o prazer de voltar a trabalhar e reencontrar no ambiente profissional. Muito bacana quando a gente vê as histórias de vida se cruzando e reencontrando colegas, né, no mundo corporativo também. Queria pedir desculpas antecipadas, eu estou no ambiente de casa aqui, né, como tem sido o caso de muitos de nós, então filhos não me faltam, são 5. Aqui tem cachorro, tem papagaio, tem de tudo. Então, se vazar algum áudio aqui, é a live da vida real, né? É a minha vida. Então, por favor, me desculpem em antecedência. Queria falar rapidamente do momento que estamos. Então, nesse momento a gente está, sempre, né, aparece como dúvida ou como curiosidade. A gente está com 100% da nossa operação
logística e de e-commerce funcionando. A gente tem pouco mais de 20% das nossas lojas abertas e tem todo o escritório funcionando em ambiente de home office desde o dia 21 de março, completando agora quase 3 meses, né, nessa jornada aí. Engraçado perceber a nossa evolução de cabeça também, né, ao longo desse período. A gente começou de uma forma bem ingênua, né, bem naive, ali no comecinho de janeiro, fevereiro, imaginando que isso fosse resultar numa crise de oferta, né? A gente tem grande parte do nosso sortimento que vem da China. Lá naquele comecinho a gente falava, vai faltar cadeira office, vai faltar item de decoração, os containers não estão embarcando, né? E depois ali por volta do carnaval, quando a coisa apertou na Itália, a gente começou a sentir que não somente seria um problema de oferta, mas também seria um problema de demanda, e cá estamos, né? Em decisões que foram decisões num somatório de intuição e de preparo. Ninguém foi preparado para aterrissar a Boeing, né? A gente já teve desafio na vida em que teve que levar a Boeing de 14 mil pés para 20 mil pés, de 20 mil pés para 25 mil pés, mas acho que ninguém havia sido treinado para pegar o Boeing em qualquer altitude que tivesse e, de fato, aterrissar, né? Você está numa tarefa dessa magnitude sem preparo, costuma gerar sentimentos que são os mais diversos, né? De pânico, de medo, de paura, né? E acho que todos nós, né, junto com os nossos times, fomos convocados aí a participar dessa situação. Me conectando com o tema, eu acho que é impossível desassociar a participação estratégica, seja no contexto que vivemos agora, né, de Covid, de tudo aquilo que a gente precisou operacionalizar em tempo recorde, sem grande preparo e sem grande manual de instruções, até as transformações que são aquelas mais perenes, que independente do momento em que estamos passando, elas se seguirão, né, no segundo semestre, no ano que vem e nos anos vindouros. E assim como a Andréia Salgueiro bem colocou, grande parte dessas transformações elas estão associadas à transformação do próprio pensamento do consumo, do próprio pensamento do consumidor, da própria jornada do cliente. Eu me lembro quando eu era gerente, né, da CIA, onde o Guilherme, né, falou corretamente que eu comecei a minha carreira, a gente tinha uma discussão muito grande se as lojas deveriam abrir ou não aos domingos, né? E aquilo era realmente uma conta matemática interessante de se fazer, porque se a gente fechasse aos domingos, aquela grande parte daquela demanda não se perderia, ela migraria para os dias de semana. E o senso econômico, ele justificaria um fechamento aos domingos para que a gente tivesse um resultado final mais interessante, mais atrativo para o acionista. Lê do engano. Essa discussão é uma discussão simplesmente matemática, porque o que está em jogo, o que estava em jogo, né, há 21 anos atrás, em 99, era a mudança do comportamento do consumidor. A gente cresceu no momento em que tinha que ficar em fila de açougue para os pais, em fila de leite, né? Esse país tinha um problema de demanda altíssimo, mas também um problema de oferta. A gente ficava em posto de gasolina que fechava aos sábados e domingos, né? E o comportamento foi mudando de forma muito drástica. Hoje é impossível você tentar puxar uma discussão sobre fechamento do comércio ou de shopping centers aos sábados e aos domingos, né? A mesma questão está associada à transformação digital. Hoje a gente discute muito em que canal o consumidor quer interagir, como que a gente tem que estar preparado para essa interação, e talvez daqui a uns 20 anos a gente vai olhar para trás da mesma forma que a gente olha hoje para a abertura do comércio aos domingos, vai falar, nossa, lê do engano, essa discussão não existe. Quem opta pelos canais, quem quer ser atendido e quem quer se relacionar com a marca é o consumidor. E ele é que vai escolher e eleger quais são os canais da sua preferência. E aí, tanto a Andréia na ponta da cadeia, como eu aqui no miolo, a gente vai ter que se adaptar para isso, e vai ter que adaptar as nossas organizações para atender esse anseio que parte no seu nascedouro do próprio consumidor. Falando da nossa jornada, eu também elegi dilemas, né, que a gente vem vivendo e construindo junto com o nosso time de RH, que estão muito associados a essa transformação digital. Então, primeiro, acho que está, de fato, associado a um volume, a dimensão de tecnologia que está sendo incorporado às operações de varejo. E junto à tecnologia vem a dificuldade que também a Andréia bem colocou com relação à atração de talentos. Grande parte dos talentos de tecnologia estão muito seduzidos pela questão das fintechs,
pela questão das startups, né? Quando você vem com códigos de falar, nossa, a minha empresa é líder do segmento com 42 anos de atuação no setor. É muito comum esses candidatos falarem o quê? Líder do segmento? O que isso significa? Né? 42 anos de tradição, o que tradição significa? Né? Então, de fato, esses códigos estão mudando absurdamente. Né? Alguns desses profissionais preferem estar desempregados e andando de patinete na Faria Lima, né, a pegar uma oportunidade de transformação digital na Tokstok, que fica, né, casualmente localizada em Barueri. Né. A sede da Tokstok é uma coisa que está em constante discussão, justamente por a gente estar percebendo que o deslocamento, ou estar num lugar ou no outro, faz diferença na atração de talentos. Mas voltando ao tema de tecnologia, a gente, o ano passado, precisou fazer uma associação, né, o que nos Estados Unidos as pessoas chamam de acqui-hire, né? De você, de fato, trazer um negócio para dentro do seu negócio. Nós revendemos esse negócio, né? Nós desprezamos o negócio original que essa empresa fazia para ficar com as pessoas. Tamanha era essa dificuldade de atrair os talentos para fazer a transformação digital. Então, num determinado momento, a gente precisou trazer pessoas que vieram de fora, criar todo um pacote de remuneração, de incentivos, de benefícios, de alinhamento, né, desses incentivos a longo prazo, para trazer talentos que talvez não viessem trabalhar naturalmente na transformação digital do varejo. Então, de fato, isso impôs a gente uma agenda estratégica bastante pesada de construção, né, desse deal, para que essas pessoas pudessem vir trabalhar conosco e todas as transformações, como também a Andrea colocou, de benefícios, né, pacotes de benefícios, pacotes relacionados à contratação. Essas pessoas conseguem colocar, às vezes sem auxílio do próprio RH, um funil, né, de contratação que tem 3.500 candidatos só pela atração das pessoas físicas que estão por trás disso. Né? Então, eles emprestam o prestígio do profissional, bebendo também no prestígio da empresa, mas muito menos do que era no passado, onde, de fato, o prestígio da empresa, às vezes, vinha muito antes do prestígio do profissional. Como é que a gente encontra o equilíbrio, né, entre essas duas variáveis? O segundo ponto, além de tecnologia, é o ponto de data science. Né? De fato, a gente precisa ter nas organizações um contingente de pessoas que são capazes de transformar, de minerar os dados. Né? Data is the new oil, é assim que, né, diz o buzzword, a frase de efeito, mas de fato isso é muito verdade e a gente precisa ter esse contingente dentro das nossas organizações, como a Andrea colocou, dentro do próprio RH. Né? Eu me vi numa situação, para fazer um paralelo agora com o nosso contexto recente, onde a gente precisava simular os efeitos da MP 936 nos diferentes cenários de fluxo de caixa da companhia de agora até o final do ano. Né? É inimaginável pensar isso sem ter a habilidade de data science dentro do próprio RH. Né? A gente vai colocar que parte do contingente em contrato suspenso, que parte do contingente com redução de jornada e proporção de redução de salário. Como é que você simula isso em 2, 3 horas que você tem para tomar uma decisão que você vai fazer com um contingente de 3.000 pessoas? Né? Então, de fato, data science não são só os mineradores de dados que analisam o comportamento do consumidor ou fazem predição de futuro. É o dado que você precisa para tomar decisão de fato estratégica, vivenciamos isso agora há pouco. Né? E, por fim, a capacidade logística. Né? Não teve nenhuma empresa nesse novo contexto de digitalização e dos canais que estão sendo eleitos pelos consumidores para serem os canais relacionais de futuro, que não tenha passado por uma transformação profunda em sua logística. Nós, a Tokstok, que tínhamos uma logística muito baseada em abastecimento de loja, né, onde você, de fato, fecha carretas e trabalha com alta volumetria, estamos tendo que adaptar essa logística para uma logística com um modal muito mais tático, onde a gente possa, ora, levar carretas com grandes volumes, mas ora tenha que abastecer pequenos volumes em pequenas cidades e tem que fazer a conta desse fulfillment fechar. Né? Também tem muita ciência de dados aí por trás. Não adianta a gente querer abraçar o Brasil inteiro e economicamente inviabilizar a companhia, não adianta a gente falar que não vai atender um consumidor onde quer que ele esteja. Como é que a gente encontra o equilíbrio entre essas duas coisas? Também é uma questão que as nossas áreas de logística estão sendo muito desafiadas e o RH tem um papel muito grande em pensar isso para o futuro. Dando um paralelo sobre
tecnologia, sobre data science e sobre logística, mas para ilustrar os desafios que nós aqui na Tokstok estamos mergulhados. A Carol, né, e o time, como eu falei no começo, tem sido um braço muito importante nessa transformação, a abertura do RH para estar junto com a gente na leitura desse cenário e na adaptação da companhia para que a gente busque isso, tem sido muito importante. Os aspectos de cultura organizacional são decorrentes, né? Como é que a gente abraça perfis tão distintos, tão diversos. A Andrea comentou de algumas dimensões da diversidade. Tem outras, né, que se somam a essa, como você ter pessoas que estão há 30 anos aqui na companhia e que têm a importância, tem igual importância pessoas que estão aqui há um mês. Alguns estão liderando uma transformação que às vezes é mais sexy porque está conectada com a modernidade ou com aquilo que a gente está de fato sendo desafiado, mas o profissional de 30 anos tem uma importância equivalente por conhecer os meandros dessa organização, por conhecer como é que as coisas funcionam aqui dentro, e todas essas dimensões, a dimensão de gênero, a dimensão de raça, a dimensão política, a dimensão de religião, a dimensão de tempo de casa, são dimensões que têm que ser acolhidas nesse desenho do tecido de cultura organizacional que se forma como decorrência de tudo isso. Então também pincelei um pouco de como é que a gente está imerso nesse contexto e me deixo à disposição tanto de você, Guilherme, como dos outros colegas para a gente entrar na parte mais importante, que é a parte das perguntas e respostas, que aqui é mais gostoso. Ivan, muito obrigado aí por suas colocações. Eu acho que da mesma maneira que você tocou em temas tão importantes de uma maneira ampla, né? Mas eu acho que você, tanto quanto a Andrea, aprofundaram um tema que eu queria endereçar. A primeira pergunta que eu, antes de começar no chat, eu queria fazer para vocês dois, que é exatamente essa questão da transformação digital e a transformação das pessoas para essa transformação digital, né? Na BRH, um dos pilares estratégicos é a transformação digital, e dentro desse pilar estratégico, o que a gente tem procurado atuar é como garantir, ajudar as empresas, ajudar entidades públicas, governo, etc., a fazer uma transformação responsável, né, transformação digital de maneira responsável, humanizada, né? 12 a 13 milhões de desempregados e talvez 200 a 300 mil posições abertas em algumas áreas específicas de tecnologia, programação, etc. Esse descasamento é uma coisa assim que preocupa muito, né, nós todos enquanto cidadãos e líderes empresariais. Queria ouvir então de você, André, e de você, como é que vocês imaginam, como é que a gente consegue, no âmbito das empresas, né, tentar capacitar as pessoas para que elas possam, de fato, fazerem parte dessa transformação digital e não simplesmente serem descartadas para o mercado, né? E de uma maneira mais ampla também, né, a segunda parte da pergunta, como é que a gente pode tentar influenciar em políticas públicas para diminuir esse gap, né, da capacitação e da necessidade das empresas nesse momento de transformação digital? Posso começar? Por favor, André. Eu coloquei isso na minha fala há pouco, Guilherme, sobre a necessidade de um upskill geral da companhia, para que aquele cara de 30 anos de companhia não se sinta descartado dessa conversa, né? E é o que eu falei, a gente tem que investir tempo, recurso, fazer a capacitação. A gente fez um hackathon logo no começo do ano para poder minimamente equalizar o conhecimento básico das coisas triviais para começar a ter a conversa, porque nem isso existia na companhia. Então, você tinha uma parte da organização muito fluente, sabendo todo o linguajar, e outra parte eu não sabia nem do que se tratava, o básico do básico. Então, tem que existir um investimento dentro da empresa para ajudar que as pessoas se sintam preparadas e capacitadas para gerenciar o business nessa nova realidade, nesse new normal, onde o digital vai tomar um corpo ainda maior, né? As pessoas, o consumo de mídia online, de compra online, de lives, de streaming, nunca teve tão alto e veio para ficar. Telemedicina, a gente vê isso em várias dimensões. Então, é a responsabilidade da organização em ajudar nesse processo. Existe um conselho estratégico, é um grupo de vários líderes de empresa, o grupo é parte desse grupo de capacitação de jovens sem acesso para poder prepará-los para essa nova realidade dentro da área de coding, de programação e de linguagem digital.
E isso tem toda uma influência de políticas públicas, então já está acontecendo esse movimento, e a ideia é que a gente consiga capacitar um número significativo de jovens, preferencialmente daqueles de baixa renda ou sem acesso, para que eles consigam uma oportunidade de emprego. Mas o que eu acho é que, por um lado, alguns cargos vão deixar de existir, algumas posições vão deixar de existir, mas muitas outras vão surgir. E esse conhecimento que o Ivan colocou, do cara que tem bastante tempo, as empresas estão repensando isso, né? Então, o filme do Senhor Estagiário, ele está acontecendo de verdade dentro das organizações. A gente tem que valorizar. Na Whirlpool, a gente tem gente com muito tempo de casa, com 38 anos de casa, com 40 anos de casa, e as pessoas estão lá super motivadas, contribuindo e agregando muito valor para o negócio. Acho que tem que existir um equilíbrio entre a nova geração e a geração atual, porque também essa nova geração ela não tem toda a profundidade ainda, né? Ela quer o maior número de informações possível, mas não necessariamente com a profundidade que muitas vezes a gente precisa para fazer a gestão. Então, este equilíbrio entre esses dois lados é fundamental. Obrigado, André. Ivan, como é que você vê essa questão que a André comentou agora, né, dessa recapacitação, o upskill, e como que vocês estão fazendo isso na Tokstok e qual é esse olhar externo, né, olhando assim, comunidade, como isso preocupa a você enquanto executivo, cidadão e a Tokstok enquanto empresa? Muito legal, Guilherme. Acho que tem a primeira parte, tem uma frase que ficou muito famosa, né, que correu várias das nossas redes pessoais e profissionais essas semanas, que foi aquela de que tem décadas em que nada acontece e tem semanas em que décadas acontecem, né? A gente está justamente nessa fase, né? A gente viveu talvez os últimos 60, 90 dias de profundas transformações, tanto no aspecto pessoal como no aspecto organizacional. Eu concordo muito com a Andrea quando ela fala da preocupação com esse segregacionismo dentro das empresas. Ao longo dessas semanas, a gente transformou aspectos da nossa organização que talvez levassem semanas, meses, semestres para serem transformados. Em alguns casos, a gente colocou gerentes de loja para interagir com carteiras de pedidos pendentes. A indústria de imóveis, ela tem um pós-venda que é muito intenso, né? No momento em que você finaliza uma operação de venda dentro de uma loja, tem uma nova jornada ali que está apenas começando, que é a jornada de entrega desse produto, que é a jornada de montagem desse produto, né? Durante esse período de Covid, vários consumidores quiseram não receber mercadorias porque não se sentiam seguros em ter pessoas entrando nas suas casas, quiseram postergar para outras datas, não, quiseram antecipar porque precisavam daquela cadeira, daquele móvel de escritório para viabilizar o seu home office. O ponto central aqui é que a gente colocou, por conta desse aumento de volumetria, Guilherme, vários dos nossos gerentes de loja para conversar com os nossos consumidores. Algo que muitos deles já não faziam há alguns anos. Eles haviam sido vendedores, haviam participado dessa cadeia durante muito tempo, mas na medida que você vai ascendendo na carreira, vira um supervisor de loja, vira um gerente de loja, vira um gerente de uma regional, você se distancia um pouco disso. E é incrível, Guilherme, quando você se reconecta com o problema, né, e percebe a dificuldade sistêmica que você tem de traquear uma venda, né? Esse produto está em que fase? Ele está no picking, no packing, ele foi expedido, ele está no entreposto para ser entregue, ele está no caminho para ser entregue. Opa, está faltando essa informação aqui. O sistema podia estar melhor nesse elo da cadeia que está um pouco perdido. As pessoas se mobilizam para a transformação e se mobilizam de uma forma muito incrível, né? Então, eu concordo bastante com o André, me repetindo, que no momento em que a gente inclui, no momento em que a gente convida, no momento em que a gente traz essas pessoas para sentirem as dores, né, que um atendente de call center, que às vezes está lá distante, né, sente no seu dia a dia, a transformação digital, a transformação organizacional passa a ser uma decorrência disso. E aí você tem um promoter, você não tem mais um detrator, ou você não tem mais alguém se sentindo excluído. E na segunda parte da tua pergunta, acho que a gente, de fato, né, tem um papel muito relevante primeiro, como empresa, né, em trazer todas as dimensões de capacitação, de treinamento, todas as cotas que servem sim para que a gente, né, de fato, inclua pessoas nessa transformação, mas também
aproveitar, no nosso caso, né, as associações de classe, o IDV, a Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, as associações comerciais regionais e locais, para que a gente possa, de fato, ajudar na capacitação desses profissionais. É uma transformação não trivial. A gente segue percebendo, infelizmente, do poder público um lagging behind, né, uma dificuldade. A gente entra ainda em sala de escola pública com lousa e giz, né, da mesma forma que a gente foi educado há 20, 30, 40 anos atrás, e realmente a gente tem que, como partícipe desse contexto mais amplo, apoiar na capacitação e na inclusão de vários desses novos profissionais. Obrigado, Ivan. Obrigado, André. Parabéns aí por essa abordagem assim, ampla de ajudar, né, nesse contexto da sociedade como um todo. E acho que a mensagem clara que os dois deixaram sobre esse tema, eu vou mudar de assunto, mas só para fechar esse tema, é que a gente tem que agir a muitas mãos, né? A Andrea cita a questão das organizações do terceiro setor, Ivan também citando os órgãos de classe, nas associações, e o governo junto, né? A gente tem que botar todo mundo junto, o desafio é muito grande, não dá para ter ações isoladas, né? Quanto mais a gente puder integrar, melhor a gente vai fazer essa travessia dessa jornada da transformação digital. Obrigado aí pelas colocações de vocês. Queria, antes de fazer a pergunta, a Priscila Massabani manda um abraço e agradece muito as colocações. Ela é da Universe Gestão de Saúde da RD, diz que a equipe toda está reunida ouvindo aí esse webinar, então obrigado aí pelo comentário, viu, Priscila? A Núria Borro faz uma pergunta para a Andréia. Ela gostaria de saber como você pretende equilibrar a competitividade da organização em seu marketplace, considerando o contexto da crise econômica pós-pandemia, e quais as estratégias para desenvolvimento dos soft skills para implementar, né, a questão do marketplace, principalmente considerando pós-pandemia. Tá bom. Vamos começar falando do pós-pandemia. Eu acho que não vai existir um pós-pandemia tão cedo. Vai existir a vida com o corona até que as vacinas sejam descobertas e sejam disseminadas em alta escala. Então, a vida pós-Covid, ela é a vida com o Covid e a gente vai ter que se adaptar nessa nova vida. Isso para começar. O New Normal trouxe uma série de mudanças de hábitos profundos dos consumidores que vão perpetuar daqui para frente, dentre os quais a parte de consumo online, o foco dentro de casa, a gente vai estar disputando o share of wallet, menos com viagens e com carros, muito mais com outras categorias. Eu acho que, tanto para o Ivan quanto para mim, existe uma grande oportunidade, porque as pessoas estão querendo melhorar o espaço de dentro de casa. Então, a gente tem que começar a olhar o copo meio cheio e se preparar para essa volta e quais são as capabilities que são fundamentais para competir big time nessa nova realidade. Então, nós já estamos fazendo essa avaliação. Então, as primeiras semanas foi muito mais para entender a crise, ajustar o business, fazer um asset test do P&L, mas agora a gente está vendo como play offense. Então, a gente tirou da gaveta uma série de projetos, principalmente na área de e-commerce, não só de 1P, 3P, mas 4P, omnichannel, ecossistemas. A gente está começando a discutir outras coisas que estavam estrategicamente em algum lugar no nosso planejamento e que a gente antecipou para poder justamente se preparar para poder ser competitivo e acelerar nossas capabilities nesse novo marketplace, nesse novo espaço onde a gente vai jogar. Essa é a primeira parte da pergunta, então tem a ver com as escolhas estratégicas e acelerar essas escolhas estratégicas e vantagens competitivas que nos posicionem de maneira diferente no mercado. Com relação aos soft skills, eu acho que começa a liderança pelo exemplo. Se você cria o que eu chamo de psychological safety, um espaço onde as pessoas se sintam à vontade de poder ser elas mesmas e entender que elas não vão ser criticadas, que tem um espaço para criatividade, tem um espaço para autenticidade, tem um espaço para o erro. E você tem uma comunicação não violenta, porque a comunicação violenta é o que intimida as pessoas e sabota o processo inteiro. A gente tem que ter muita empatia agora, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Tem muitos outros sentimentos, o Ivan comentou isso, de medo, de ansiedade. Então, para você conseguir ter uma liderança de impacto e verdadeira, você tem que entender esse contexto maior e se colocar no lugar do outro. Então, os soft skills vão aparecer ao longo desse caminho, mas tem que começar pela alta liderança, tem que começar pela liderança pelo exemplo. E eu tento honrar essa minha fala todos os dias na companhia.
para as pessoas entenderem que é possível, que esse espaço existe e que I'm walking the talk, eu estou falando e fazendo. Então, o que eu falo realmente acontece. Mas é um processo, não é da noite para o dia, porque, na verdade, quando você está numa situação dessa, o sentimento que vem é do medo, é da defesa. Se a gente pega a escala de Barrett, que é um estudioso do comportamento humano, a gente volta para self-defense, né? Então, isso dispara uma série de comportamentos que no dia a dia, numa situação normal, você não viria. Então, você tem que estar muito sensível a isso, entendendo isso e gerenciando os times de uma outra forma. É isso. Legal, Andréia, obrigado. Obrigado por ser esse exemplo, né? Você disse tudo, Obrigada. quer dizer, a gente mira, olha para o líder e isso, de certa forma, inspira as pessoas e dissemina para a estrutura como um todo. Sim. Parabéns, muito importante a sua visão. Eu vou fazer uma pergunta para o Obrigada. Ivan, depois queria ouvir um comentário seu, Andréia. Nem sempre, e a pergunta, de certa forma, aqui é que eu estou fazendo a adaptação, é do Marcelo Pirani, mas nem todas as organizações têm o privilégio de ter uma Carol, como você tem, Ivan, ou como a Andréa Clemente, como você tem, Andréa, na Whirlpool. E o que o Marcelo pergunta é que, onde tem um RH mais tímido, né, como é que vocês, enquanto CEO, o que vocês recomendariam para esses profissionais ou para as empresas, para que, de fato, o RH pudesse assumir um papel mais estratégico, né? Nem todos têm esse privilégio de ter profissionais formados, bem formados, que já assumiram esse papel estratégico nas empresas. E aquelas empresas onde não chegaram nesse estágio ainda. Ivan, o que você acha? Depois eu queria que a Andréa comentasse também, por favor. Acho que as que não chegaram ainda, Guilherme, elas chegarão naturalmente, né? Porque um pouco desse exercício de liderança empática que a Andrea se refere, ele vai moldar, acho que durante talvez um bom tempo, né? O que a gente tem de perfil de liderança pela frente. Eu costumo brincar aqui dentro da Tokstok que se parte dos nossos governantes tivesse sido supervisor de seção, gerente de loja, né? Supervisor da logística, muito possivelmente a gente reagiria, né, com uma grande massa de uma forma um pouco mais empática. No dia a dia do varejo, você tem que atender desde uma funcionária que vem trabalhar com problemas de agressão dentro do lar, né, ao mesmo tempo que no final da tarde você vai receber um gerente de departamento ou CEO da companhia para fazer uma visita na sua loja, né? Você já está acostumado a ter que lidar com uma complexidade de problemas e a todos eles você se conecta com um V0, você se conecta com bastante centro, você se conecta com integridade de valores, integridade de pensamento. Eu acho que não diferente, as organizações vão começar a sentir essa necessidade, aquelas que ainda não despertaram, despertarão, né? E acho que nesse contexto, o RH tem um papel muito importante. No nosso último encontro da BRH, os painelistas nos provocaram para definir o papel do RH com uma única palavra. E naquele momento, a palavra que eu utilizei foi contraponto. Eu tenho na Carol ou a confirmação de que a gente está no caminho certo, ou a negação de que a gente precisa parar e pensar. E assim como várias das nossas mães, né, antes de tomar uma atitude um pouquinho mais importante na Tokstok, eu dou uma olhada para o olhar da Carol. Como é que a Carol está olhando para isso? A gente está no caminho certo ou no caminho equivocado? E eu acho que vários dos líderes que vão precisar exercitar essa liderança empática por definição, vão acabar tendo que olhar para os lados e não apenas perguntar a opinião do CFO para saber qual é o impacto econômico disso, não apenas a opinião do líder de tecnologia para saber como é que a gente vai transformar esse ou aquele processo, mas também do ponto de vista organizacional, do ponto de vista humano, qual que é a opinião, né, do RH. E eu acho que essa necessidade, né, de você encontrar pluralidade nas suas decisões, encontrar um perfil um pouco mais humano das decisões que a gente está tomando, vai fazer naturalmente com que as empresas que não tenham acordado ainda acordarão. E aí você, de fato, vai ter que olhar para o teu time e ver se você está com o time certo de RH, que é esse time que, de fato, tem a coragem de levantar a mão e fala, putz, Ivan, a gente está indo para o caminho errado nesse momento. Eu acho que elas naturalmente precisarão despertar, Guilherme. Obrigado, Ivan. André, Então, Ivan, que você gostaria de complementar em cima dessas palavras? então, eu acho que o Ivan legais, colocou pontos extremamente relevantes. Eu queria trazer uma outra perspectiva aqui. Eu, ao longo dos meus 30 anos de carreira, eu tive grandes recursos e líderes de RH, e eu tive alguns ok.
E para mim a grande diferença está quanto o RH de verdade entende o business, quanto o RH de verdade entende que ele tem um papel ativo na construção da estratégia da companhia e não simplesmente no backstage, no transacional. E os melhores RHs foram aqueles que fizeram os challenges, que desafiaram o status quo, que trouxeram as provocações na mesa e que olharam muito mais o H do RH do que só o recurso pelo recurso, né? Trouxeram um olhar humano, trouxeram um olhar diferenciado e focaram muito na formação dos líderes e não simplesmente na discussão de posição, de cargo, de salário. Eu tive uma pessoa que eu faço questão de falar, que foi o Marcelo Williams, foi o cara que me ajudou a me desenvolver como pessoa, antes até de que profissional. E ele, para mim, foi uma referência de um exemplo de RH. É um cara que não tinha medo de fazer a provocação, de colocar o questionamento, de discordar, e ajudou a companhia a crescer de uma maneira que hoje, quando eu vejo meus colegas que sentavam no mesmo board, todos nós estamos sentados em posição de liderança em várias empresas, e eu lembro que o meu crescimento pessoal foi muito maior do que o crescimento do negócio. E isso eu devo muito a ter um profissional como ele, nos ajudando, nos preparando para nos tornarmos melhores líderes. Então, eu acho que depende também da tua ambição, de como você quer se posicionar como área, como você quer se posicionar como um profissional desta área. André, obrigado. Acho que é uma ótima lembrança, né? Marcelo Williams, argentino, muito querido colega. Figura. Ótima pessoa, puxa vida. O Guilherme... Ele tá de volta no Brasil ou está na Argentina? Onde que ele Não, está? ele está meio Argentina, meio Brasil, tem uma vinícola. Estruturar a vida dele, está em conselho de várias empresas, é uma pessoa espetacular. Espetacular. Pois não, Ivan? Eu ia fazer só um complemento, até para ilustrar um pouco dessa dinâmica, né, que a Andrea bem descreveu, quando você tem do lado alguém que você de fato respeita, né? Agora no início dessa crise, no momento em que a gente teve que fechar as lojas, como todo bom varejista, o cálculo de produtividade em loja, né, tickets por pessoa, venda por EFT, é uma coisa que a gente faz todos os dias. Isso é prática do nosso dia a dia. Quando nós tivemos que fechar 100% das lojas, nós tínhamos de fato um plano para adequar a nossa força de vendas a um momento em que a companhia passaria por uma pressão de caixa muito grande. Foi uma ligação da Carol, que por muito da sua experiência e por muito da sua intuição, falou: Ivan, será que demitir nesse momento é a coisa certa? E nós colocamos todo o nosso grupo de lojas em 15 dias de férias. Férias, horas vencidas, horas a vencer, não importa. A intuição da Carol nos levou para 15 dias de férias, que foram determinantes para que a MP 936 fosse promulgada no final desse período de 15 dias e que a gente tomasse uma decisão completamente diferente da decisão que era mais reagir com o gut feeling ali, sem o V0, né, de desligamento na jornada. A gente vai ter que passar por isso. A hora que a gente voltar a reabrir loja e reacessar o patamar de venda de cada uma das praças, de cada uma das lojas, esse exercício vai continuar sendo feito. Mas a gente ganhou muito tempo ali, a gente tomou uma decisão muito melhor, porque a Carol, naquele momento, soube parar, falar, putz, vamos tomar uma decisão intermediária aqui, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo para pensar. Alguém que te faz essa ligação nos 30, 40, 50 minutos que você tem para tomar uma decisão tão importante, de fato você precisa respeitar muito para falar, opa, realmente a Carol tem razão, vamos botar o pé na bola. E eu me orgulho muito, né, de poder olhar para trás de um passado tão recente agora e ver uma decisão que foi melhorada justamente por esse perfil e por essa relação que você nos perguntou. E o mesmo vale para André Clemente, porque também a gente colocou 80% da nossa força de trabalho em suspensão de contrato, os outros 20% ficaram em redução de jornada. Foi uma decisão bold, e agora a gente protegeu os empregos e a gente está conseguindo ver a retomada da economia e da demanda, e que nos coloca numa situação muito melhor do que se a gente tivesse tomado uma outra decisão lá atrás. E também queria fazer os mesmos comentários, porque foi a Andrea que trouxe de maneira muito madura, muito pensada, olhando como proteger cada um dos nossos empregados, e foi a melhor decisão. E eu agradeço a ela de ter trazido isso para a mesa. Foi uma decisão dura, difícil de tomar, porque hoje a gente opera com 20% da força só, em onde a gente foi forçado a simplificar drasticamente o trabalho
e a gestão dos vários pratos, tivemos que definir o que a gente ia parar de fazer, mas quando olho para trás foi a melhor decisão que a gente podia ter tomado, apesar de difícil. Gente, esse momento que o país atravessa, né, e agora de todas as incertezas do ponto de vista da economia, retomada, e como vai ser aí o desenvolvimento econômico, né, da sociedade como um todo, né, do país como um todo, coloca de fato uma pressão, uma responsabilidade para a gente em relação à questão do emprego, né, que já vinha, né, a gente nunca conseguiu recuperar tão fortemente o emprego, e agora a pressão ainda está maior. Então, assim, posições como essas, que nesse caso até o próprio governo ofereceu como alternativa, né, para a gente segurar o emprego, a gente lançar a mão disso tem sido decisão importante e responsável das empresas. Parabéns aí pela atitude de vocês. Tem uma pergunta da Sabrina Indiani, ela é responsável, ela é do Conselho Diretor da Cândido Ferreira em Campinas, que é uma empresa do terceiro setor, e que falou que está muito distante ainda dessa questão da transformação digital ainda, e ela está se sentindo assim muito preocupada, principalmente agora com a pandemia, né, e como isso tem afetado também essa empresa do terceiro setor onde ela é presidente. E aí ela quer assim, um conselho de vocês, como é que ela poderia buscar parcerias para trazer inovações e melhorias e eventualmente até ajudar no ponto de vista financeiro uma empresa como essa. Não sei se vocês têm alguma recomendação para ela, não dá muitos detalhes, mas eventualmente alguma orientação assim mesmo que de uma maneira mais macro para ela. Ela fala basicamente, então, buscar parcerias para trazer inovações e melhorias. É isso que ela sugere. Existe a InovaBrá e a própria a Cubo do Itaú, que abarca várias startups, gente querendo trazer solução para negócio, gente é parceira do InovaBrá, e várias soluções de negócio, a gente abriu um pitch com as startups e as soluções vieram em 48 horas, trouxeram savings importantes para a organização, soluções criativas, digitais, e a gente usou em áreas como finanças, RH, logística, não somente na área de e-commerce e na área de tecnologia, a gente trouxe para a parte de gestão de negócios. Eu sugeriria ela entrar em contato com essas duas incubadoras. A InovaBrá tem mais de 170 habitantes, entre empresas, incubadoras, aceleradoras. Eu acho que vale a pena estabelecer essa conexão, ver quais são as necessidades que ela tem e, eventualmente, fazer um pitch e ver que solução essas startups conseguem trazer para ela. É uma maneira dela inserir, colocar um pé nesse meio e começar a fazer o próprio upskill dela. Legal, André, obrigado. Ivan, algum comentário? E, gente, eu estou impressionado, né? Já o nosso tempo acabou, mas eu queria te ouvir, Ivan, antes da gente fazer as considerações finais. Não, claro, eu acho que assim, a própria aproximação, ela não dá mais detalhes aqui, mas a própria aproximação, eventualmente, da instituição dela com o próprio varejo e os empregadores, né? O varejo, ele é sabidamente o local de primeiro emprego de muitos, de várias carreiras, de várias sequências de threads profissionais. Eu acho que, como a gente está imerso, né, nesse contexto de transformação, poder simplesmente fazer a ponte de programas de menor aprendiz, programas de estagiários, né, já colocaria várias dessas pessoas dentro do mercado de trabalho e ao estarem inseridas, Guilherme, naturalmente esse upskill, como a Andrea colocou, virá. Então, a proximidade também como às vezes fonte de mão de obra qualificada para contratação e treinamento já ajudaria bastante. Obrigado, Ivan. Ela já agradeceu aqui, viu, as dicas que vocês deram, já mandou uma notinha aqui no chat. Gente, acabou o nosso tempo, eu queria ouvir de vocês aí uma palavra final e já, de minha parte, agradecer a presença de vocês e dar os parabéns para a Carol e para a Andrea, que são profissionais excepcionais, que foram tão citadas aí, e isso orgulha muito nós todos profissionais de RH. Obrigado aí pelas citações. Ivan, suas considerações, aí a gente encerra com a Andrea. Claro. Eu queria fazer as considerações pegando um pouco da pergunta que o Marcelo fez aqui, né, se o peso do nome da empresa lhe assusta. E queria conectar a minha mensagem final com essa pergunta. A resposta é sim, né? Felizmente, antes da gente estar no momento em que a gente está, já tinha uma autora que vinha ganhando muito espaço nas nossas conversas corporativas, mas especialmente nas conversas mais humanas, que era a Brené Brown, né, a Cassandra Brené Brown, que fala muito do poder da vulnerabilidade, de nós nos colocarmos nas posições de liderança da forma como somos. A Andrea também pôde falar
sobre isso quando ela falou do walk the talk, da liderança pelo exemplo, né? Então, o peso, de fato, é grande porque, de uma forma humana, você se conecta com os desafios. E não tem como não sentir medo, não tem como não se sentir inseguro, né? Durante os primeiros dias aqui do fechamento das lojas da Tokstok, eu passei algumas noites sem dormir, né? Tamanha a energia de adrenalina, de medo, de pânico que estava dentro do meu corpo, né? Então, você poder passar por isso, sem precisar colocar a máscara do super-homem e falar que você tem todas as respostas, é muito gratificante. Você acreditar no poder do RH, no poder da coletividade para construir as soluções, é muito gratificante. E para encerrar aqui, né, e passar a palavra para a Andrea, eu acredito justamente nisso. O papel estratégico do RH, mais do que um título bonito para a gente estampar na parede ou estampar, né, no lead aqui do nosso call, é uma coisa que tem que nos colocar unidos no propósito disso, né? E o propósito, para mim, é cada um, né, poder ser o que de fato é, e que, de fato, as melhores soluções, a gente vai muito mais longe quando a gente constrói isso de forma coletiva. Obrigado, Ivan. Muito obrigado. E bacana a gente... Essa questão da vulnerabilidade, né? Só se mostra vulnerável quem tem coragem, né? E está muito bem resolvido, se conhece muito bem. Obrigado aí pelo depoimento aí. Andréia, por favor. Bom, eu queria reforçar um ponto que eu tinha colocado na minha fala. Então, nesse mundo de transformação e aceleração digital, cada vez mais a relação humana tem um papel preponderante. E quando se fala desse novo perfil de liderança, então, além do ponto da vulnerabilidade que o Ivan acabou de colocar, a questão do propósito, da empatia, da autenticidade e da resiliência. Mais do que nunca, isso vai ser preponderante e fundamental para qualquer líder, independente da área onde atua, do segmento. Essa é a nova regra do jogo. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. A RH tem um papel chave em ajudar a desenvolver essa liderança dentro das organizações. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Ivan, por ter te conhecido. Foi um prazer. Espero que a gente continue essa conexão fora do webinar. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Andréia. Muito obrigado a vocês dois. E a oportunidade de estar com vocês foi um privilégio para nós. Está projetado aí o contato no LinkedIn de vocês dois. E eu queria, mais uma vez, agradecer muito o depoimento que vocês deram e a importância que vocês dão e a parceria do trabalho integrado com a área de RH. É muito bacana saber que temos líderes executivos com essa cabeça e que trabalham de uma maneira em prol, né, do desenvolvimento das empresas, mas de uma maneira muito integrada com a área de gestão de pessoas, olhando o lado humano das empresas, né? Parabéns, muito obrigado pela colaboração de vocês. Eu queria lembrar a todos que esse vídeo dessa webinar está na nossa página da BRH de São Paulo, assim como todos os outros que a gente já teve essa manhã. Eu queria deixar um convite ao final dessa apresentação para que amanhã vocês participem de uma maratona muito grande, né? Uma maratona que a gente terá aí ao longo de amanhã e também na quinta-feira. E para quem ainda não conhece a BRH, visite a nossa página, conheça, se aproxime, se associe a uma associação que representa, sobretudo, os profissionais de recursos humanos. Para acessar a nossa página é www.brhsp.org.br. Mais uma vez, muito obrigado a todos que tiveram a oportunidade de estar conosco. Andréia, mais uma vez. Ivan, foi muito bom, muito gostoso esse bate-papo. Como passa rápido o tempo, né, gente? Obrigado mais uma vez aí, em nome da BRH, dos nossos patrocinadores. Obrigado pela presença e tempo dedicado de vocês a esse nosso papo. Obrigado a todos que estiveram conosco. Nós que agradecemos. Ótimo dia a todos. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Bom dia.